74% da população é a favor da pena de morte ou prisão perpétua para estupro no Brasil. Detalhes na reportagem, por favor. No Brasil, a cada 1 minuto, uma pessoa é vítima de estupro. Os dados são assustadores e fazem parte de uma realidade cada vez mais comum. E o aumento no número de casos tem reflexos na reação da população. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos à Violência da USP revelou que a maioria da população de 11 capitais defende a pena de morte ou prisão perpétua para estupradores. A pesquisa ouviu 4.025 pessoas maiores de 16 anos. Conforme os dados, 73,8% dos moradores dessas capitais são a favor de penas mais duras para os condenados por estupro. Ao mesmo tempo, 51,8% dos entrevistados dizem ser contrários à pena de morte. Nas ruas, a população deu sua opinião. Estuprador é um bandido, não é um ser humano. Você é a favor da pena de morte? Eu sou a favor da pena de morte. O senhor é a favor da pena de morte para estuprador? Não, acho não. Por quê? Eu acho que no Brasil tem muita injustiça e é cometer muitos atos de injustiça aí, né? Pessoas, os mais pobres é que ia ser punido, os ricos não iam ser punidos. Porque eu acho que existem outras maneiras de punir, né, esse crime, a pessoa que comete esse crime. Eu não sou a favor. Eu sou a favor. E a pena de morte ainda é pouca para ele ainda. Não ficamos para ofender o nosso próximo, não. Principalmente nesse caso aí, viu? Se eu fosse uma autoridade, eu faria isso, não sabe? Ou então botava numa prisão perpétua. O estupro é o crime que mais provoca ódio. Quanto mais raiva a pessoa sente, maior a propensão dela aceitar uma pena mais dura para o criminoso. Segundo o Código Penal, o estuprador pode pegar até 12 anos de prisão. Para o Ministério Público, a pena de morte não seria a melhor solução para esse tipo de crime. Nós, Ministério Público, não podemos ir de encontro à Constituição Federal. Nós somos os defensores, os guardiões da Constituição Federal e, como tal, nós somos contra esse tipo de pena, até porque ela não encontra guarida no ordenamento legal e constitucional do Brasil. O que eu entendo é que não se está cumprindo a função social da pena, que é o quê? Ressocializar o preso para que ele volte para o convívio social. No caso específico do estuprador, de quem comete qualquer crime de natureza sexual, tem que ser feita uma avaliação psicológica e até psiquiátrica sobre a situação mental dessa pessoa, porque se ela não tiver condições de responder por seus atos, ela vai ficar no manicômio judiciário até para o resto da vida. Isso é prisão perpétua. Tá aí, então. E eu estou recebendo aqui os nossos convidados, que é a delegada Vilma, né, e o doutor Olindo Gil Barbosa. Doutor, boa tarde. Boa tarde, delegada. Prazer tê-los aqui. Vamos começar pelas damas. Delegada, qual é a sua visão disso? Uma vez eu vi uma visão mais dura da senhora. Né? Eu acho que você está lembrado que esse assunto sempre foi palco de discussão, principalmente no seu programa. Minha posição continua a mesma, é a castração química, até porque, aproveitando aí a doutora Marlúcia, o ordenamento jurídico do nosso país não permite a prisão perpétua nem a pena de morte. Eu acho que o correto para uma visão de uma sociedade atual, né, do momento, seria a castração. Mas você pensa que uma criança de 2 anos, a exemplo daqui que foi dado, que ela não tem como se defender. O próprio pai, muitas vezes o pai, o avô, bem próximo, estupra uma criança, sua própria filha começa de 4 anos, 2 anos, vai até 17 anos, como tem acontecido dentro das nossas delegacias, nessas realidades. Os traumas que ficam, eles não vão nunca mais sarar. Eu considero o estupro pior do que o homicídio, porque é uma morte lenta, psicologicamente falando, aquela vítima, ela morreu para o mundo.
não se recupera, é uma situação dolorosa. E, visto isso, essa situação, é que eu sou a favor da castração química, sim. Ele está vivo, mas ele está sabendo o motivo pelo qual ele não vai mais manifestar o desejo sexual monstruoso de estuprar, principalmente as pessoas mais próximas que não têm condições de reagir, né? Eu acho que é a forma correta essa daqui. Eu defendo em qualquer lugar esse meu posicionamento. Doutor Gil, boa tarde. Boa tarde, senhor. Qual é a sua visão nesse caso aí? O Brasil, quer dizer, a gente viu a pesquisa ontem divulgada a nível do Brasil e hoje na nossa pequena enquete comprova que o pessoal quer punições mais rígidas. Olha, mas no Brasil, como a doutora Marlúcia Gomes Evaristo falou aí, não há a possibilidade de termos a pena de morte, né? E nem a prisão perpétua. Nem mesmo por uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional. Por quê? Porque isso aí é uma cláusula pétrea da Constituição. Só poderia haver pena de morte do Brasil se fosse novamente uma nova Assembleia Constituinte, onde ficasse estabelecido a pena de morte e a prisão perpétua. Então, não há possibilidade, diante do nosso quadro constitucional, haver a implantação da pena de morte, nem da prisão perpétua. Agora, eu sou favorável a um maior rigor nas penas para o estupro, viu? Porque, mesmo com essa pena de 12 anos, no máximo, há uma série de benefícios, né? Há até a possibilidade de progressão de pena, né? Passar do regime fechado para um regime semiaberto, e deveria ser uma pena dessa aí, ou uma possibilidade de aumentar a pena, talvez para 16, ou 18, ou 20 anos, né? Cumprimento integral em regime fechado, né? Porque uma pena, digamos, de 20 anos em regime fechado, eu acho que seria suficiente para o agressor, o estuprador, avaliar o ato cometido por ele. Agora, o que o senhor acha, por exemplo, da opinião da delegada Vilma, da castração química? Eu acho, não seria a solução, né? Não seria a solução. Com todo o respeito que eu tenho à delegada, eu acho que apesar de ser adotado em alguns países, eu acho que aqui no Brasil não seria a solução para isso. Nós também precisaríamos, doutor, mexer em toda a Constituição, convocar uma Assembleia Constituinte? Não, eu acho que para a castração química... Não, de jeito nenhum. Seria... Não. É um remédio jurídico, mais salutar, imediato, seria esse. A interrogação é essa, doutora. Às vezes tem algumas perguntas, a doutora falou lá, que o cidadão que pratica esse tipo de crime, ele tem geralmente um desvio psiquiátrico. Você... E aí, o que algumas pessoas temem, eu já vi alguns especialistas falando, é que essa castração leve a um desvio muito maior psiquiátrico. Às vezes pode ocorrer. A pessoa pode ocorrer, né? A senhora não acha isso? Pode, mas acontece que, para o momento, a pena, como o próprio juiz acaba de falar, tem que ter uma pena mais dura, mais eficaz. Eu acho que seria o ideal essa daí. Porque a exemplo da Xuxa, né, de ter feito o relato dela recentemente, é um constrangimento e essa ferida não sara. Não, é difícil, né? Nós estamos pensando aqui apenas no estuprador, esquece a situação das vítimas. Como nós temos conhecimento do dia a dia dessa questão dos estupros praticados contra as mulheres, as crianças, nós sabemos como é duro, muitas vezes. Eu nunca esqueço de uma vítima que ela tomava banho toda hora, ela queria tomar banho, ela queria tirar aquilo se sentia dela, suja. Então, isso aí são traumas, não vai sair mais nunca daquilo. E tem outros casos que fica isolada, não tem mais vontade de viver, acha que a culpa é dela, e é um absurdo. O estupro é um absurdo. Não sei se você lembra, no tempo antes de 1987, começou 91 com o Ninja, né? Você lembra? Estuprou mais de 120 mulheres aqui em Teresina.
e ele era necrófilo. Você lembra dessa história? Você acompanhou. Era criança, mas eu lembro. Não, mas você acompanhou. Toda a repercussão. Em 1990, é um absurdo. Mas a castração química não vai sarar essas feridas, não. A ferida vai continuar. Mas para ele vai ficar lá, né, doutor? Sentindo a dor, como as vítimas, né? Seria uma forma Deixa de lá uma punição. ferida também, como as vítimas. É justo. A ferida não vai sarar, e a dele também não. Mas a prisão também, eu acho que dá para ele pensar bastante, né? A retenção de liberdade? Principalmente porque ele não vai ter mais essa oportunidade. Ele vai ficar recolhido à prisão durante muito tempo. Quando sair de lá, doutor, o senhor sabe muito bem que o sistema penitenciário... Pois é, por isso que eu digo, doutora, que deve mudar o sistema, deve ter um rigor maior. Daqui que mude, né? Mas eu acho que seria melhor esse daí mesmo, para resolver logo. Castrar o homem. É justo. Aí tem que ser assim, o Brasil tem que mudar. O que não pode acontecer são os crimes sucessivamente. Agora, porque o medo, doutora Vilma, eu não estou defendendo aqui, eu tenho a minha opinião, mas não posso colocá-la aqui, né? É que essas pessoas fiquem com um desvio psicológico tão grande que passem a ser matadores, desesperados, atiradores, né? Há esse temor, né? Uma punição tem que ter. Tem que ter. Então, as consequências dela a gente vai ver depois, mas que seja feita. Há esta possibilidade, doutor Gil, por exemplo, quê? Juridicamente, de se adotar aí a castração química? Eu não vejo nenhum obstáculo com relação a isso, não. Pode até ser que exista algum empecilho de ordem legal, até mesmo constitucional, mas à primeira vista não há essa possibilidade. Eu acho que há essa possibilidade. E o que eu vejo na fala de duas autoridades aqui, uma da polícia e outra da justiça, é que há um consenso. Do jeito que está, não pode ficar. Não pode. Deve ter um rigor maior. Deve ter uma alteração. Deve ter uma alteração e eu acredito que deva ter nos próximos meses ou anos. Tem que ter. Porque o que nós temos também aí é uma reincidência muito grande, né, doutora Vilma? É brincadeira. Até uma brincadeira, não tem. Fica impune. Impune. Pronto, acabou. Aí vai, como o próprio juiz acaba de informar. Vai preso, aí tem os benefícios da lei, é solto, pratica de novo. E aí as mentes aí perigosas estão dando a resposta que é para toda a sociedade, que não tem recuperação, porque a impunidade está aí. Não tem jeito, né? Tem jeito. A senhora vê casos, relatos lá, por exemplo, que as pessoas tendem a se encontrar e a se depararem com os seus algozes, os seus estupradores? Olha, Silas, o ano passado, se não me falha a memória, eu nunca esqueço de uma criança que os pais se separaram. E a menina ia 10 anos e no final de semana ficar com o pai. Naturalmente, o direito de visitação. Pô, não. E aí ele deixou ela no quarto dizendo que ia comprar bombons para ela. Quando ele voltou, ele estuprou aquela criança. Ela chorava, as lágrimas, nunca esqueço. Todos nós choramos na delegacia. A lágrima descendo, ela dizia, eu nunca pensei que o papai fosse fazer isso comigo. O pai de nascimento, o pai de sangue. Ia comprar, disse que ia comprar os bombons, no entanto, fazer isso comigo. A lágrima descia, Silas, aquilo ali doeu. O pai, ela não tinha como se defender, 10 anos de idade. Na grande maioria dos casos de estupro, o agressor está dentro da própria casa, né, da vizinhança ali, da família. Aí castrar não seria o ideal? Pelo menos estuprar. Nesse momento Ele não ia estuprar mais, né? Não mata. A castração química. E ele fica vivo. Muitos sabem, todos, quase todos, mas é bom que se diga que é feita uma alteração genética, científica, e que o cidadão já perde a aptidão sexual. Ele não tem mais uma função sexual, essa que é a verdade, né? Ele perde a função. Eu acho que ele fica até com desejo, ele não tem mais a potência, né? Não tem mais a ereção. Que é desesperador, né? Deve ser. E aí é onde eu acho que é perigoso. Sim, mas é para saber. Doido, né? É uma punição nem o Viagra resolve, radical. Nem o Viagra, nenhum resolve, né? Aí é ruim. Aí acaba... Pensa lá na situação. Mas realmente, principalmente a doutora Vilma, que vive muito esses casos, deve ser realmente difícil a gente imaginar que essas pessoas amanhã estarão na rua, né? A sociedade passa a não acreditar, porque quase todos os crimes no Brasil, e a lei não é que ela seja branda, mas porque a retenção de liberdade em nosso país ela é uma exceção, ela não é uma regra, ela não é para existir, né?
Então, doutor Gil, não sei se o senhor concorda comigo, mas a sociedade já não acredita mais na prisão, na simples retenção. Não sei se o senhor concorda. Eu concordo. E há um descrédito muito grande da sociedade com relação a isso, né? Eu acho que deveria ter um rigor maior. Hoje, se prende um elemento, um agressor, um criminoso, excepcionalmente é que ele fica preso, né? O juiz, para deixá-lo preso, tem que justificar por que ele está sendo preso. Porque a legislação tem que seguir todos aqueles critérios para saber se pode ou não ficar preso. Porque se o juiz decidir pela prisão e ele tiver... não justificar direito, ele vai na mesma hora solto pelo tribunal solto. Né? É verdade. Dentro da legalidade. Porque em nosso país, a retenção de liberdade ela é uma exceção. É uma exceção, é uma exceção. A regra é a liberdade. A regra é a liberdade. A liberdade, por sermos um país somente depois de transitada em julgado a sentença, a decisão de condenação, é que ele deverá ser recolhido. Aí nós temos outro problema, que aí eu passo, não é dando opinião, a ficar preocupado com a retenção de liberdade. Só a retenção de liberdade, embora aumentada, embora de modo com mais rigor, mais vigiada, mas não há um processo de recuperação. As prisões nossas nas nossas prisões deixam muito a desejar. O sistema penitenciário do Brasil está caduco, ele não existe mais. Não há mais acentuado. Né? Digamos que um cidadão ou um elemento que pratica um crime como esse, comprovadamente, foi comprovado pelas investigações que ele praticou, passem lá 30 anos na cadeia, ininterrupto, sem sair de lá, e não tenha nenhum tipo de benefício. Mas não houve nenhuma tentativa de recuperação dele. Não tem uma recuperação clínica, não tem uma recuperação religiosa, quer dizer... Ele sai lá pós-graduado no crime. Pode sair pior. Com certeza. Entre estuprador, pode sair estuprador, porque eu não acredito em ex-estuprador, eu não acredito. Por isso que eu lhe digo, a solução é essa daqui. É castrar o homem. Quimicamente, pronto, sem dor. Delegada dura. Tem que ser. Olha, infelizmente, num assunto palpitante como esse, o nosso canal de interação com a população deu problemas. Seriam centenas de participações, creio eu, que a população iria participar. Infelizmente, no momento da discussão, nós tivemos problema, nossa equipe está tentando recuperar, mas quero aqui agradecer a doutora Vilma Alves, ao doutor Gil, pela participação. É um assunto polêmico, né? Que a população, a olho nu, ela opina rapidamente, chega e diz, nós queremos uma punição a rigor. O certo é o seguinte, uma conclusão nós tiramos não só neste pequeno debate, mas como um debate que a sociedade já trava há muito tempo. Do jeito que está, não dá para ficar. Muito obrigado. Obrigado. Agradecendo. Muito obrigado aí. Boa tarde.